Meu nome é Yasmin e eu vou introduzir o nosso tema, que são os honorários advocatícios. Eu pensei em começar falando um pouquinho sobre o conceito da palavra honorários. Essa palavra, ela vem do latim e ela significa aquilo que serve para honrar. E a partir disso eu consegui entender um pouquinho melhor do porquê que nós vamos achar as normas que regulamentam os honorários no Código de Ética. Os honorários são a remuneração pecuniária dos serviços prestados, e a maioria das profissões tendem a seguir uma linha de valores para que o profissional possa se orientar sobre qual o melhor valor a ser cobrado pelos serviços. No caso dos advogados, nós temos a tabela prevista pela OAB. O artigo 48, inciso 6º, estabelece que aquele profissional que vier a cobrar menos que o valor estabelecido no piso da tabela pode acabar sofrendo um processo disciplinar por uma infração de ética. E por isso é muito importante que todos os profissionais da área entendam e respeitem essa tabela. A previsão legal para que a gente possa tratar dos honorários está prevista do artigo 48 ao 54 do Código de Ética e do 22 ao 26 do Estatuto do Advogado. E as colegas que vão falar a seguir vão passar um pouquinho mais devagar por cada um desses artigos para que a gente consiga entender melhor de que forma vai se dar essa cobrança e em quais elementos a gente deve se basear para aumentar ou diminuir esse valor. Mas eu acho muito importante que antes que a gente passe para os artigos, eu explique quais são os 3 tipos de honorários advocatícios. E são eles. O primeiro é o honorário contratual, onde vai ter um valor previamente estabelecido, vai ser um preço fixo, combinado entre o cliente e o advogado por meio de um contrato. E aí esse advogado pode ganhar só a inicial, ou a inicial mais o êxito, ou só o êxito, enfim. Isso vai ser estabelecido entre o cliente e o advogado. O segundo tipo são os honorários arbitrados pelo juiz, que vão acontecer quando ou o cliente e o advogado não tiverem estabelecido um valor para a causa, ou quando eles estiverem em algum conflito sobre essa questão. Aí o juiz vai arbitrar os honorários. E o terceiro tipo são os honorários sucumbenciais. Esses honorários vão acontecer quando, além dos honorários acordados entre advogado e cliente, a parte que perdeu o processo tenha que pagar honorários sucumbenciais para o advogado da parte que ganhou. E é muito importante que eu diga que esses honorários devem ser pagos para o advogado da parte que ganhou e não para a parte que ganhou. E isso está previsto no artigo 22, inciso 2, e no artigo 23 do Estatuto do Advogado. Meu nome é Rafaela Lopes e hoje eu vou falar sobre o artigo 48 do Código de Ética e Disciplina. Quando o advogado celebra um contrato com seu cliente, emergem obrigações mútuas. O advogado obriga-se a prestar-lhe serviços profissionais com zelo e dedicação, conforme o inciso 1 do artigo 48 do Código de Ética e Disciplina. O contrato de prestação de serviços de advocacia não existe de forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão de patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Então, o cliente obriga-se a remunerar o respectivo trabalho. É exatamente por essa razão que o Código 594 do Código Civil dispõe: toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Conforme o artigo 48 do Código de Ética e Disciplina, a prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada preferentemente por escrito. O contrato de honorários escrito é um instrumento apropriado para a fixação de honorários entre advogado e cliente. Os honorários devem ser pactuados por escrito e obedecerem os ditames de prestação de serviço regido pelo Código Civil, em seu artigo 593, e pelas normas do Estatuto do Código de Ética e Disciplina da OAB. Portanto, o Código cita que o contrato é escrito preferencial, sendo assim, na falta de documento escrito, caso ocorra o ajuste verbal que fixa o valor dos honorários para produzir efeitos em ação de cobrança, deverá ser comprovado em juízo, sendo ajustado verbalmente por telefone, e-mail, etc., aplicando-se por analogia o Código 427.1 do Código Civil.
E conforme o artigo 22 do Estatuto de Advocacia e OAB, se o contrato for verbal e não se sabe o valor dos honorários advocatícios, serão arbitrados judicialmente em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico em questão. E com o exemplo do julgado do TJ Minas Gerais pelo relator Evandro Lopes da Costa Teixeira, do dia 4 de agosto de 2016, onde o assunto prevalecente é o mesmo trabalhado no artigo 48, foi julgado que, se não há contrato escrito de honorários de advogados e se a prova dos autos revela que as ações ainda não findaram e que a atuação do advogado foi mínima em ambas as ações, não se tem como reconhecer o direito desse advogado de receber os honorários que dizem ter sido verbalmente contratados na base de 20% de todo o proveito econômico que viesse a ser obtido pela parte ré nas demandas. De tal sorte que, se já de confirmar a sentença que arbitrou honorários com base na tabela da OAB como forma de pagamento pelo tempo de trabalho expendido. Sendo assim, observamos que não é obrigatório o contrato por escrito, mas, para evitar conflito, o indicado é fazer o contrato escrito, já se precavendo de depois ter que arbitrar judicialmente o valor. Oi, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho sobre os artigos 50 ao 54 do Código de Ética da OAB. Então, o artigo 50, ele diz: na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Então, ele se trata de uma cláusula que estipula que os honorários advocatícios eles sejam fixados com base na vantagem que eles obtêm sobre o cliente. Ou seja, por esta cláusula, a remuneração do advogado depende do sucesso que ele tem na demanda também. Porque se houver uma derrota, daí ele acaba não recebendo nada. O artigo 51, então, ele fala: os honorários da sucumbência e os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, eles poderão ser por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabelecer ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor. Então, aqui a gente viu que eles citaram os honorários contratuais e os de sucumbência, assim como a Yasmin falou um pouco antes sobre eles. Os contratuais, eles se referem a uma remuneração que foi paga pela prestação de um serviço realizado por um advogado. E esse valor ele pode ser variado e ele é definido previamente entre o profissional e o cliente. Então, é levado em conta questões como a relevância e a complexidade do processo, o trabalho e o tempo necessários que foi gasto pelo advogado, o valor da causa e a condição econômica das partes. Foi falado também os honorários de sucumbência, né, e eles são reconhecidos pelo STJ como uma verba alimentar do advogado. As diferenças elas são bem sutis, mas os honorários contratuais e sucumbenciais eles integram a ideia de honorários advocatícios mesmo. E eles são a forma de uma remuneração que o advogado recebe pelo serviço que ele executou para esse cliente. Então, o artigo 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, ele não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo apenas ser emitida fatura quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto. Então, o advogado, basicamente, ele não pode emitir nota promissória nem protestar. Mas, se o cliente acaba emitindo uma promissória em favor do advogado, ou um cheque, ele vai lhe dar como pagamento. Isso pode, sim, então, ser levado a protesto. É importante perceber que se muda o meio de recebimento, e então acaba podendo, sim, se protestar os honorários.
O artigo 53, então, ele fala: é lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar para o recebimento de honorários o sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo. Esse artigo, eu acredito que ele foi mais um ajuste de uma coisa que já existia na prática e já era praticado, e agora ele tem uma previsão legal, né? O artigo 54, então, fala: havendo necessidade de promover arbitramento ou cobrança judicial de honorários, deve o advogado renunciar previamente ao mandato que receberá do cliente em débito. Eu acho que é muito importante obedecer essa premissa antes de ingressar nessa demanda. É isso. Meu nome é Laura e eu vou falar sobre os artigos 25, 25A e 26 do Estatuto da OAB, que falam sobre a prescrição de honorários dos advogados. De acordo com o artigo 25 do Estatuto da OAB, o prazo de prescrição da ação de cobrança de honorários do advogado é de 5 anos. Este prazo é contado de acordo com os incisos do próprio artigo 25, que falam do vencimento de contrato se houver, do trânsito em julgado de decisão que os fixar, da ultimação de serviço extrajudicial, da desistência ou transação, da renúncia ou revogação do mandado. Ainda no Estatuto da OAB, o artigo 25A fala sobre a ação de prestação de contas do advogado e o seu prazo de prescrição. Esse prazo é de 5 anos e a prestação de contas do advogado é pelas quantias que ele recebe do seu cliente ou do seu próprio cliente por meio de terceiros. No artigo 26, fala sobre o advogado subestabelecido. Bom, o subestabelecimento é o ato formal onde o procurador, no caso o advogado, passa os poderes conferidos a ele para outro advogado dentro do processo, tudo de acordo com a redação do artigo 655 do Código Civil. Esse artigo 26 fala que o advogado subestabelecido não pode cobrar honorários do cliente sem que o advogado que o subestabeleceu intervenha. Eu sou a Melissa e meu trabalho vai falar sobre advogados honorários, trazendo como base o princípio da dignidade humana e no final eu vou trazer uma problematização. Bom, eu vou começar citando o artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal, que fala do exercício das profissões atendendo às qualificações que a lei estabelecer. Aqui já vemos como é importante que existam códigos que regulem não só o exercício da advocacia, como de todas as outras profissões também. Bom, o advogado ele é um prestador de serviços e, como tal, cabe a ele aceitar ou não uma norma contratual que pode vir a existir em uma relação entre ele, advogado, e o seu cliente, tá? E levando em conta que, ao aceitar um valor muito baixo da tabela, por exemplo, o que, além de ser algo vetado, vai fazer também com que haja uma desvalorização, sim, da profissão do advogado. Tá? Agora, no Código de Ética e Disciplina, eu vou citar o artigo 48, parágrafo 6º, que diz que o advogado deve observar o valor mínimo da tabela, sob pena de se caracterizar aviltamento de honorários, que seria um valor tão baixo que traria uma humilhação, novamente uma desvalorização do exercício da profissão. O artigo 49 do mesmo Código, incisos 1º, 2º e 3º, nos diz que, segundo alguns fatores, esse artigo vai trazer a informação de que os honorários devem ser fixados, levando em conta a dificuldade das questões, o tempo gasto pelo advogado trabalhando em cima disso, tá? Então, o que esse artigo quer nos dizer aqui? Devemos pegar a tabela como valor mínimo e adicionando a mais nos moldes dos incisos deste parágrafo. Agora, no Estatuto da OAB, o artigo 22 nos diz que a prestação do serviço profissional vai assegurar aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. O parágrafo 2º deste mesmo artigo nos diz que, na falta de estipulação ou acordo, os honorários serão fixados por árbitro judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela da OAB. Então, novamente, agora em outro código, outro artigo, nos trazendo de novo como é importante sim seguir
a tabela da OAB. Agora, a minha problematização vai ser sobre os valores. Como é sabido, a tabela da OAB nos traz os valores mínimos a serem cobrados. Mas nós sabemos que o Brasil ele é um país que, sim, há muitas desigualdades sociais, muitos problemas. Então, na maioria das vezes, esse valor mínimo da tabela vai ser exorbitante para muitos, principalmente para aquele advogado que está recém começando, que às vezes trabalha por conta própria. Vai acarretar que ele vai encontrar muitos clientes que não vão conseguir pagar este valor, e o certo que esse advogado deveria fazer é levar este cliente, encaminhá-lo para a Defensoria Pública. Mas sabemos que muitos advogados não vão fazer isso. Eles vão abaixar, sim, o valor da tabela e vão fazer que, de certo modo, haja essa desvalorização. Então, o meu ponto é, será que a tabela não deveria ser atualizada, ou melhor, flexibilizada para esse advogado? Eu penso que seria interessante se essa tabela fosse flexibilizada para aquele advogado que está começando, que está no início de sua carreira, nos 3 ou até mesmo os 5 primeiros anos, até que ele tenha uma boa cartela e possa sim cobrar o valor adequado, o valor mínimo da tabela, para que haja a valorização do exercício e da profissão.